Então, a gente vê a posição inicial antes de começar a fase concêntrica, né? Então, o que que a gente observa? O indivíduo está lá embaixo, né? Então, antes de começar a fase concêntrica, ele está embaixo. Ele está lá com a posição mais fletida, né? Então, o que está acontecendo aqui nessa posição? O movimento, gente, ele é um movimento realizado no plano sagital. Então, a gente vê aí um exemplo característico de uma cadeia cinética, ou de uma cadeia cinemática, em que você tem vários movimentos acontecendo e também você tem várias forças atuando para frear esses movimentos, né? Então, a gente vê uma movimentação no tornozelo, uma movimentação no joelho e uma movimentação no quadril, tá? A gente aí está analisando a perna da frente, certo? Analisando a perna da frente. Então, o que que vai acontecer nessa posição? O tornozelo, ele encontra-se em dorsiflexão. Então, o movimento que acontece no tornozelo é dorsiflexão. O joelho, ele está fletido e o quadril também está fletido. Então, essa é a posição inicial do movimento. Tornozelo fletido, joelho fletido e quadril fletido. Durante a fase concêntrica do exercício, quando o indivíduo está subindo a perna da frente, você vai ter uma extensão do tornozelo, que a gente também chama de flexão plantar. Você vai ter uma extensão do joelho e uma extensão do quadril. Então, você vai ter três movimentos acontecendo, né? Acontecendo em três articulações ao mesmo tempo. Por isso a gente chama aí, fala aí de uma cadeia cinética. E o pé está apoiado no chão. Então, é uma cadeia cinética ou uma cadeia cinemática fechada, em que o pé ele está apoiado e você está fazendo um movimento nas três articulações, tornozelo, joelho e quadril. Então, falando do movimento, qual movimento é na fase concêntrica? A fase concêntrica é a fase da subida. Então, nós vamos ter uma flexão plantar do tornozelo, uma extensão do quadril e uma extensão do joelho, tá? Esses movimentos, eles são realizados por vários músculos. Então, na fase concêntrica do exercício, quando você está subindo o peso, você vai ter uma flexão plantar do tornozelo pelo gastrocnêmio, sóleo e o plantar. Você vai ter uma extensão do joelho produzida pelo quadríceps, reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral, tá? É, São músculos, então, formadores do nosso quadríceps. Vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e o reto femoral. E no quadril, nós vamos ter uma extensão do quadril, na fase de subida. Essa extensão do quadril, ela vai ser feita pelos isquios surais, né? Semitendinoso, semimembranoso e bíceps, porção curta e porção longa, e o glúteo máximo e também o glúteo médio na parte posterior dele, que é a extensora. Como o quadril está fletido, os adutores, eles também participam dessa extensão, porque eles são também músculos que, quando o quadril está fletido, eles participam da extensão do quadril. Então, você tem aí todo um trabalho realizado na musculatura do tornozelo, do joelho e também do quadril. Tornozelo, movimento concêntrico dos gastrocnêmios, sólio, plantar. Contração concêntrica dos músculos que atuam no joelho, que formam o quadríceps, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, reto femoral. No quadril, nós temos a atuação do glúteo máximo, glúteo médio, porção posterior principalmente, e também atuando aí essa musculatura estabilizadora do tronco, né? Musculatura que vai ali, depois nós vamos estudar na próxima aula, a gente vai ver a coluna, né? Estudo da coluna. Então, a gente vai ver os músculos que estão atuando ali na coluna. Por enquanto, nós estamos focando aí nos membros inferiores. Tá certo, gente? Então, isso seria a fase concêntrica do exercício, quando o indivíduo está subindo. Então, tudo isso está acontecendo. Agora, vamos passar para a fase excêntrica do exercício. O que vai acontecer na fase excêntrica? Você vai ter que ter uma frenagem com os músculos. Então, os movimentos que vão acontecer são os movimentos de dorsiflexão do tornozelo,
flexão do joelho e flexão do quadril. Tá? Então, aí agora nós estamos fazendo a fase o quê, gente? Fase excêntrica. Você está freando o movimento. Né? Primeiro eu fiz a fase concêntrica e agora eu estou fazendo a fase excêntrica. Na fase excêntrica, os movimentos que vão acontecer são a dorsiflexão do tornozelo. O tornozelo fechou esse ângulo, então houve uma dorsiflexão. O joelho fez também flexão e o quadril também fez flexão. Então você teve movimento de dorsiflexão do tornozelo, movimento de flexão do joelho e movimento de flexão do quadril, através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a contração concêntrica. Gastrocnêmio, sóleo, plantar, quadríceps, isquiosurais, glúteos, atuando de maneira a frear o movimento. Então, na fase concêntrica, eu estou produzindo, então, uma aceleração do meu corpo, eu estou subindo. Na fase excêntrica, eu estou freando. Então, você vai ter uma desaceleração. E aí, esses músculos que contraíram na fase concêntrica, eles vão estar se contraindo na fase excêntrica, produzindo, então, essa frenagem aí que a gente vai ver acontecer. Tá certo, pessoal? Esse exercício, ele é um exercício muito bom para os membros inferiores. A gente tem que tomar só cuidado com a patela, né? A nossa articulação patelo-femoral. Preocupar também, tem algumas pessoas que têm muita restrição de dorsiflexão. A pessoa não consegue fazer essa dorsiflexão de maneira correta. Então, pode haver alguma limitação também, um encurtamento muito grande do sólio, ou mesmo do gastrocnêmio, que limita essa nossa dorsiflexão. Mas é um exercício interessante para trabalhar todo esse nosso membro inferior, tá? Então, dúvidas, pessoal, nessa análise? Então, eu tenho aí a fase concêntrica do exercício e, posteriormente, eu tenho a fase excêntrica do exercício, tá? Então, trabalhando aí vários desses grupos musculares que a gente já estudou nas aulas teóricas, tá? Professor, Pois não. bom dia. Aqui, Ah, quando a gente vai analisar aqui a perna de trás, então a gente nem menciona nada, só a perna da frente, só que está trabalhando, então. a outra, ela tem também alguma ação de frenagem, mas vamos focar só na perna da frente, tá? Então, Porque o beleza. exercício, na maioria das vezes, ele é indicado para a perna que está na frente. A perna de trás é só uma perna de apoio mesmo, mas a carga maior mesmo está na perna da frente. Por isso que é um avanço, né? A sobrecarga é na perna da frente, tá? Vamos ver aqui outros exercícios que a gente pode Professor, analisar. professor, Oi, bom dia também. bom dia. Sobre o menisco, ele também, você comentou da patela, de ter essa relação, de ter algum Isso. cuidado em relação à patela, e se a pessoa já tiver alguma ruptura no menisco? O menisco, ele, dependendo do grau de lesão que tiver, isso é muito variável, né? É bastante variável, mas assim, normalmente nessa amplitude que você está fazendo, que a pessoa fez ali, não tem tanto problema não. O problema do menisco, geralmente a maioria das lesões no menisco é no corno posterior, é na parte posterior. Aí o ruim é o agachamento muito completo. Aí você vê que ela fez um meio agachamento. Então não Entendi. sobrecarga, tem a sobrecarga normal, a não ser que o indivíduo esteja na fase aguda, né? Mas dependendo de qual é a lesão, de como que é a lesão, normalmente não dá problema. O problema seria se você ficasse de cócoras, se você agachasse o agachamento completo, porque isso cria muita força compressiva em cima do corno posterior do menisco, que geralmente é onde tem a maioria das lesões, que são lesões degenerativas do menisco, tá? Então aí não tem tanto problema não. Perfeito. Isso na internet. Tá certo? Respondeu? Com certeza, obrigada. Beleza. Aí, pessoal, outra análise que a gente poderia fazer é esse exercício aqui, olha só. Esse é um exercício mais simples, só para a gente entender a mecânica da análise aí, ó. Então, um banco flexor, né? Então, o que que a gente observa? É a mesma análise que a gente vai fazer. Isoladamente, a gente estaria trabalhando os músculos posteriores da nossa perna e da nossa coxa, tá? Então, seguindo aquela nossa análise, antes de começar a fase concêntrica, o indivíduo estaria com a perna esticada, tá? Então, nós teríamos um movimento acontecendo de flexão do joelho, tá? Então, em posição inicial, o joelho estendido,
E o quadril dele encontra-se fletido, tá? Então, você tem uma extensão do joelho e uma flexão do quadril, certo? Isso coloca os isquiosurais um pouco mais tensos, porque a gente sabe que os isquiosurais são extensores do quadril. E à medida que você flexiona o seu quadril, então, você estaria aí produzindo um estiramento dos isquios. Então, você já tem uma carga de alongamento ali para o isquio sural. No início do movimento, o joelho encontra-se estendido. E aí você vai ter a fase concêntrica. Vai haver uma flexão do joelho pela contração concêntrica dos músculos isquiosurais. Lateralmente, o bíceps, medialmente, o semitendinoso e o semimembranoso, tá? Ajuda também nessa movimentação alguns músculos que têm uma passagem posterior ali ao eixo do joelho. Seriam, por exemplo, o grácil, o sartório, né? São músculos que podem também, como eles são formadores da pata de ganso, eles podem atuar um pouco aí na flexão do nosso joelho. Eles também auxiliam, que eles passam posteriormente ao eixo do joelho. Então, sartório, grácil, semitendinoso, né? Da pata de ganso. Uma outra observação importante aí também é a observação do tornozelo, do músculo do tornozelo, que é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, ele é um músculo biarticular. Ele passa pelo joelho e passa pelo tornozelo. Então, o gastrocnêmio, ele ajuda no início da flexão do joelho. Então, quando você vai fazer esse movimento, o gastrocnêmio também trabalha, porque ele se origina nos côndilos do fêmur. Então, ele passa também pela articulação do joelho. Então, no começo do movimento, ele auxilia aí a nossa flexão do joelho. Então, aí você teria os músculos trabalhando o semitendinoso, o semimembranoso e o gastrocnêmio. Semimembranoso, semitendinoso e o gastrocnêmio. De maneira concêntrica. Então, contração concêntrica do semitendinoso, do semimembranoso, do bíceps femoral e da pata de ganso, tá? Sartório, grácil também trabalhando. E o gastrocnêmio também atua fazendo aí o início do movimento, porque o gastrocnêmio, ele é um músculo biarticular. O sóleo não. O sóleo, ele só fica ali no tornozelo mesmo. Enquanto que o gastrocnêmio, ele ultrapassa ali essa nossa articulação do joelho, ele se origina nos côndilos. E aí você então vai ter uma ação também do nosso gastrocnêmio aí nesse exercício. Isso aconteceria na fase concêntrica do exercício, e aí a gente estaria vendo depois a fase excêntrica. Na fase excêntrica, você vai ter um movimento de extensão do joelho através de uma contração excêntrica do bíceps, semitendinoso, semimembranoso e também do gastrocnêmio, os mesmos que fizeram a fase concêntrica do exercício, tá? Então, o interessante desse exercício é que ele trabalha também o gastrocnêmio. Apesar de ser um exercício para o joelho, ele trabalha porque o nosso gastrocnêmio, ele é biarticular. Então, ele trabalharia também atuando, fazendo a flexão do joelho. E esse movimento aí, gente, o que a gente poderia dizer em relação à ponte? Né? Um exercício que a gente utiliza bastante aí para trabalhar a musculatura posterior do corpo. O que a gente pode observar aí nesses exercícios? Então, observe, ó, a posição inicial, então. Qual seria a posição inicial? Antes de começar a contração concêntrica, tá? Então, o indivíduo está lá embaixo. Na fase subida, concêntrica, na fase descida, excêntrica. Na fase subida, o que está acontecendo? Né? Posição inicial primeiro. O joelho encontra-se fletido. O tornozelo está em flexão plantar. Está na ponta. E o nosso quadril, ele encontra-se em flexão. Então, você tem uma flexão do quadril, uma flexão do joelho e uma flexão plantar do tornozelo. Tá? Na fase concêntrica, o que vai acontecer? Você vai ter acontecendo ali uma extensão do quadril e uma extensão do joelho. O joelho faz uma extensão, ele está um pouco fletido e ele fica menos fletido. Então, houve ali uma extensão. Então, o que aconteceu nesse movimento? Eu estava fletido e passei a uma posição de extensão do quadril. Então, eu trabalhei com os meus extensores, glúteo máximo, glúteo médio, né? Trabalhei ali com os meus músculos extensores também do quadril, porque eu fiz a extensão, usei ali o semitendinoso, semimembranoso, tá? Apesar de eu estar
com o joelho fletido, porque a gente sabe que os isquiosurais são biarticulares. Eles passam pelo quadril e passam também pelo joelho. Então, o isquio, quanto mais eu dobro meu joelho, eu anulo um pouco a ação do isquio, porque eu coloco ele em insuficiência ativa. É como se ele ficasse mais frouxo. E essa frouxidão, ela vai interferir com a geração de força desse músculo. Então, eu tenho aí uma ação potencial maior em cima dos músculos do glúteo, porque eu estou tirando ali um pouco daquela ação dos isquiosurais, porque eu já estou eliminando um pouco da força deles pela flexão dos joelhos, tá? Então, seria aí uma ação concêntrica do glúteo máximo, do glúteo médio. Aqui também a gente tem uma movimentação grande da coluna. Tem que tomar muito cuidado nesse exercício para a pessoa, em vez de usar o glúteo, usar a coluna. É muito comum a gente ver isso, né? A gente vê a pessoa usar a coluna em vez de usar o glúteo nesse exercício. Ou usar excessivamente os isquios e usar pouco o glúteo, né? Então, é um exercício que trabalha uma sinergia de eretores da espinha, glúteo máximo, glúteo médio e os músculos extensores do quadril, semitendinoso, semimembranoso e bíceps, apesar deles estarem um pouco anulados pela flexão do joelho. Mas mesmo assim, há uma tendência muito grande à utilização desses extensores do quadril em detrimento do glúteo, dos glúteos, tá? Então, isso foi a fase concêntrica do exercício. Na fase excêntrica, você vai ter um movimento de flexão do quadril e um movimento de flexão dos joelhos através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos citados anteriormente, tá? Então, contração concêntrica e depois contração o quê? Excêntrica. Movimento de extensão do quadril e extensão do joelho. Na volta, flexão do quadril, flexão do joelho, tá? Então, é um músculo que trabalha aí bastante esses músculos posteriores, principalmente o isquio sural e os glúteos. O tornozelo, ele manifesta, continua em flexão plantar. Então, não há aqui uma utilização de muitos músculos da perna, porque o pé fica estático praticamente, né? Praticamente não há movimento ali acontecendo no tornozelo. E sim na coluna. Nas próximas aulas a gente vai estudar a coluna, a gente vai ver os músculos aí da coluna, tá? Vamos ver agora esse exercício, gente. Olha, um abdominal, né? Então, é um exercício que trabalha a musculatura do tronco. Então, ele é um exercício de tronco, mas você também, além da flexão do tronco, que a gente vai estudar, que é a flexão da coluna lombar e torácica, você tem ali também acontecendo um movimento que é a flexão do quadril, tá? Então, a gente tem aqui acontecendo, além da flexão do nosso tronco, que está dobrando ali, né, a coluna torácica e a coluna lombar, nós temos também a flexão do quadril. Olha lá, ó. Então, esse é um exercício que trabalha também, além de trabalhar os músculos do tronco, o reto abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso, ele também trabalha com os nossos músculos flexores do quadril. Então, nesse caso, fazendo a nossa análise cinesiológica, inicialmente, nós temos, então, uma posição inicial em que o quadril encontra-se em extensão e o joelho encontra-se em extensão. E eu vou, então, fazer um movimento de flexão do quadril. Vou focar só na flexão do quadril, porque a flexão do tronco nós ainda não estudamos, né? Então, vai acontecer um movimento de flexão do quadril através de uma contração concêntrica dos músculos flexores do quadril. Quais são eles? O ilio-psoas, reto femoral, sartório, tensor da face lata. São aqueles músculos que têm potencial, para que vocês estão vendo o tensor, para fletir o quadril. Então, nós temos aí essa ação flexora desses músculos. Ilio-psoas, reto femoral, sartório, tensor da face lata, tá? Nesse movimento, então, eles estão se contraindo concentricamente. E na descida, na fase excêntrica do exercício, você vai ter um movimento de extensão do quadril através da contração excêntrica dos músculos flexores, que são reto femoral, sartório, tensor e ilio-psoas, tá? Então, é um movimento
que trabalha bastante a musculatura abdominal, não com o sentido de mover muito o nosso quadril, porque, na realidade, o acetábulo aqui está sendo mexido pelos músculos do quadril, realmente, ali, o reto femoral, o sartório. Você tem uma ação grande ali, uma ação de estabilização da coluna e também uma ação grande de flexão do tronco, que é, então, a ação dos abdominais, tá? Mas você tem também uma ação importante de estabilização da coluna, que é atuando no reto abdominal, nos oblíquos, porque o ilho psoas, ele insere lá na coluna. Então, ele tem sentido de tracionar a coluna. Ele tem sentido de fazer um giro anterior da pelve, uma antiversão pélvica. E aí, consequentemente, você estabiliza o tronco com os oblíquos, com o reto abdominal. Então, apesar de ser um exercício para o abdômen, ele trabalha também os músculos do quadril. Ou de ser um exercício para o quadril, porque você está, na realidade, movimentando o quadril. Ele trabalha a estabilização que é produzida pelos músculos abdominais, tá? Então, seria um exercício aí para abdômen, mas utilizando de maneira indireta o abdômen, usando realmente os músculos do quadril que estão atuando ali. No caso, esse que a gente estudou aí, tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então, é um exercício muito bom para a musculatura abdominal, apesar de ser um exercício para o quadril, né? Vamos analisar outro aqui de membro inferior. Esse exercício, ó. Então, esse exercício, gente, a gente chamaria daquela prancha, né? Prancha ventral. Só que além de você estar fazendo a prancha, em um determinado momento você produz uma movimentação. Essa movimentação seria a movimentação de flexão do quadril, tá? Então, eu tenho aí um exercício de prancha, isométrico no início, e juntando essa isometria, eu faria aí um movimento de flexão do quadril, tá? Então, posição inicial é antes de começar a contração concêntrica. Então, eu estou com o meu quadril neutro. Ele não está nem fletido e nem estendido. Seria aqui, quando a pessoa está totalmente reta aqui, ó. Aí ela vai fazer a fase concêntrica. Ela subiu. Então, que movimento que ela fez? Flexão do quadril. Movimento que mexeu nela aqui, olha, foi o quadril. Você tem que ter uma grande ação sinérgica, uma grande ação isométrica, co-contração dos músculos do tronco, dos músculos do abdômen, para manter o tronco reto, para manter o joelho estendido. Mas o movimento mesmo acontece no quadril, que é a flexão do quadril. Então, olhando cinesiologicamente, nós teríamos o movimento de flexão do quadril através de uma contração concêntrica dos flexores do quadril, ilho-psoas, reto femoral, sartório, tensor. Uma ação isométrica dos músculos abdominais, oblíquos, transverso, reto abdominal, que a gente vai estudar ainda, na fase concêntrica. Na fase excêntrica, o que acontece? Você vai observar que vai haver um movimento de extensão do quadril através da contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Tá? Então, ó, flexão do quadril, extensão do quadril, excêntrica dos flexores, concêntrica dos flexores, excêntrica dos flexores. Então, esse exercício, ele trabalha os flexores do quadril e trabalha também a musculatura abdominal, só que aí numa ação de isometria, no sentido de manter a nossa pelve estável, no sentido de não deixar haver nem a antiversão pélvica, que seria o predomínio dos flexores, e nem a retroversão pélvica, que seria o predomínio dos retroversores da pelve. Então, você tem aí a pelve equilibrada, neutra. Se o indivíduo tiver desequilíbrio, na hora que ele faz isso, ele pode aumentar a lordose, ou ele pode perder a lordose. São coisas que não são desejáveis nesse exercício. É interessante que a bacia fique equilibrada, fique neutra. Então, você tem que ter uma neutralidade da bacia. Então, você vai fazer a flexão do quadril e a extensão do quadril.
concêntrica dos flexores, excêntrica dos flexores. E uma ação isométrica acontecendo. É interessante a gente ver também que esse exercício ele envolve o ombro, mostrando a importância dessas cadeias cinemáticas que a gente tem. Então, o que acontece no ombro da pessoa? Você veja que ele começa o exercício numa posição fletida, né, de 90 graus, e termina o exercício numa posição de flexão ainda, só que numa posição maior de flexão, maior do que 90 graus. Ó. Então, na realidade, ele fez um movimento de flexão, e na volta ele fez um movimento de frenagem da flexão. Então, ele fez aqui, ó, observa que o braço mexeu. Ó. Então, o braço dele fez flexão, depois o braço dele fez extensão. Então, ele fez flexão concêntrica e fez a flexão excêntrica do ombro, tá? Esse é o nosso foco agora é o quadril. Ficou claro aí, pessoal? Então, essa análise, olha. Então, observe. E, além disso, tem uma grande força acontecendo isométrica dos músculos do joelho, dos músculos do tornozelo, dos músculos do quadril, né? A gente pode observar também que há um certo movimento de flexão plantar acontecendo nesse movimento. Observem o tornozelo, na hora que ele sobe, ele fica mais na ponta. Então, aí aconteceu também uma contração concêntrica dos flexores plantares, do gastrocnêmio e do sólio. E na hora de voltar, uma contração excêntrica desses mesmos músculos. É interessante, eu já vi uma pessoa que teve um estiramento de gastrocnêmio fazendo prancha. Por quê? Na hora que você sobe, você está encurtando o gastrocnêmio. Mas na hora que você desce, você está envolvendo também toda essa cadeia posterior. Você está envolvendo também o seu gastrocnêmio. Você poderia produzir um estiramento do seu gastrocnêmio. E no caso, o rapaz teve uma ruptura do gastrocnêmio, porque na hora que você está descendo, você está alongando o seu gastrocnêmio. Você está produzindo também um alongamento do seu gastrocnêmio na hora de descer. Tá? Então, isso aí seria uma análise observando aí esse exercício da prancha, um exercício interessante de ser analisado. Tá? Então, trabalha muito o abdômen, né? Observem esse exercício aqui, ó. Isso, é interessante ver esse, olha. Isso, gente, é uma coisa importante a gente analisar, porque nesse exercício não está havendo movimento do quadril, tá? Então, é uma maneira que a gente tem de fortalecer isoladamente os flexores do tronco em relação aos flexores do quadril. Porque se eu flexiono o quadril, eu trabalho os meus flexores do quadril. E às vezes não é interessante eu trabalhar os flexores do quadril. É mais interessante eu trabalhar os flexores do tronco. Principalmente quando a pessoa tem muita fraqueza abdominal. Então, se eu quero fazer um exercício que isole a ação dos flexores do tronco, eu vou fazer isso aí, ó. Eu flexiono somente a torácica e a lombar. Eu não mexi ainda o meu quadril. Então, nesse exercício, diferente daquele outro que a gente tinha analisado, nesse exercício não há um trabalho dos flexores do quadril. O ilipsoso, o reto femoral, o sartório não trabalham. Vai trabalhar, vai haver uma potencialização aí da ação dos flexores do tronco. Né? Lá, flexores do tronco trabalhando, não flexores do quadril. Tá? Então, é uma maneira da gente variar os exercícios com o objetivo de trabalhar um grupo muscular ou outro grupo muscular. Por isso que é interessante entender a cinesiologia aí dos exercícios. Tá? Esse exercício aqui, gente, ó. Esse, ó, também é uma forma de abdominal, né? Ó. Então, trabalha também flexão do quadril. Ó, flexão do quadril. A ação dos músculos abdominais? Sim, ação isométrica. Não há uma ação dinâmica, né? Não há ação concêntrica. Então, se a gente fosse fazer uma avaliação, uma análise cinesiológica desse exercício, o que a gente ia observar? Na fase concêntrica, flexão do quadril. Ação dos músculos flexores do quadril, reto femoral, sartório, tensor e ilio-psoas. Na fase excêntrica, a descida da perna. Então, um movimento de extensão do quadril através de uma contração excêntrica dos músculos flexores do quadril. E uma ação muito grande isométrica dos músculos abdominais, oblíquo externo, oblíquo interno, reto femoral, trabalhando na flexão do quadril, e basicamente os oblíquos e reto e transverso
em isometria, para manter o tronco estável. Porque, como a gente sabe, os músculos flexores do quadril, eles se inserem na pelve, né? Os músculos flexores do quadril têm uma inserção na pelve. Então, eles tenderiam a produzir uma antiversão pélvica. Eles tenderiam a fazer com que a pelve girasse para frente. Mas o abdômen, o reto abdominal, o oblíquo, ele trabalha no sentido de manter a pelve estável, de não deixar os flexores do quadril puxarem a pelve, fazendo uma antiversão pélvica, com o aumento da lordose. Então, seria aí um exercício que trabalharia a musculatura abdominal. Mas é importante que a pessoa tenha um bom abdominal. Se a pessoa tiver fraqueza abdominal, ela não vai conseguir estabilizar bem a coluna dela. Então, os flexores do quadril, se forem mais fortes, vão acabar produzindo uma antiversão pélvica, vão acabar aumentando a lordose dessa pessoa. E isso pode prejudicar a coluna do indivíduo, tá? Então, para fazer esse tipo de exercício, gente, a gente tem que ter realmente um abdominal forte, porque ele vai ser usado no sentido de estabilizar o tronco. Então, a ação concêntrica é dos flexores do quadril, mas a ação isométrica é do abdominal. Então, o abdominal não contrai concêntrico, ele contrai isométrico no sentido de estabilizar a bacia, que está sendo tracionada pelos músculos flexores, certo? Então, você tem aí uma ação potente de isometria desses músculos, tá? Uma ação de manutenção isométrica aí desses músculos, tá? Professor, Oi. então você falou que estabilizaria todos os músculos da região do abdômen. Então é uma bobeira falar que ele trabalha mais a parte de baixo do abdômen, né? Isso aí assim, a parte infraabdominal é difícil, porque você tem fibras da região supra que cruzam com a infra, né? Então é bobagem. Isso aí é uma ação realmente dos músculos como um todo. Você não consegue separar, você separa só visualmente o que está em cima e o que está embaixo do umbigo. Mas muitas fibras do abdominal se cruzam, né? Do reto abdominal se cruzam. Então é difícil você falar que você está potencializando a porção infra, tá? Não sei se eletricamente não há muita diferença. Pode ser que haja uma. Nunca vi um trabalho que ainda foi feito com hipertrofia regionalizada, né? Nunca vi um trabalho que fez isso, que mediu se hipertrofia mais uma porção do que a outra. Isso pode até acontecer, mas em termos de atividade elétrica, não há diferenciação da porção supra e da infra. Tá? Ah, ótimo, obrigada. Beleza, então, pessoal. Esse exercício é um exercício aí para abdominal, mas que indiretamente trabalha os músculos da quadril. Um agachamento normal, né, gente? Aliás, esse exercício aqui, ó. Como é que a gente poderia analisar esse exercício, pessoal? Então, posição inicial, antes de começar a fase concêntrica. Então, será que a fase concêntrica é quando está subindo? Seria essa fase? Ou quando a gente está descendo? A fase concêntrica é quando está subindo. Estou vencendo a gravidade. Tá? Então, qual o movimento está acontecendo aí, gente? Olhando joelho e quadril. Extensão. Então, você tem uma extensão do joelho e você tem uma extensão do quadril acontecendo na fase concêntrica. Então, observe, o quadril estava fletido, o joelho estava fletido. Aí eu começo a minha fase concêntrica. Faço extensão do joelho e extensão do quadril. Tá? Então, na fase concêntrica, posição inicial, movimento de flexão do joelho, movimento de flexão do quadril. Tá? Então, esse exercício, naquela visão nossa, pessoas que têm problema na patela, é ruim. Pessoas que têm problema no menisco, é ruim, porque cria muita força compressiva na patela e também no joelho. Então, isso aqui não é para qualquer um, não. Tá? A pessoa tem que estar bem. A pessoa tem que ter bastante flexibilidade no reto femoral. Tem que ter um bom alongamento de reto femoral, tá? Senão aumenta muito a pressão em cima da patela aqui, tá? Então, primeiro, movimento que está acontecendo concêntrico, extensão do quadril e extensão do joelho.
contração concêntrica dos extensores do joelho e dos extensores do quadril. Quadríceps, reto femoral, sartório. Está trabalhando. Na fase de frenagem, aí, que eu estou freando, está acontecendo um movimento de flexão do joelho e flexão do quadril, através de uma contração excêntrica dos extensores do joelho e dos extensores do quadril. Estendi o quadril, estendi o joelho. Voltei, freiei com o meu isquiosural e freiei com o meu reto femoral. Excêntrica do quadríceps, excêntrica do isquio. Ó. Quando eu acelerei, eu fiz extensão do quadril. Contraí o glúteo, contraí o isquio, contraí o quadríceps. Quando eu volto, eu freio com esses mesmos movimentos, esses mesmos músculos. Ó. Estendi o quadril. Extensores do quadril trabalhando. Quando eu volto, eu flexionei o quadril, mas foi excêntrico, né? Foi uma frenagem, eu estou freando o meu quadril. Então, a ação primordial é sobre os extensores do quadril, tanto na subida quanto na descida. O quadril está fletindo, mas não é o ilho psoas que está puxando. É uma frenagem para você ir devagarzinho, para você não frear de uma vez. Certo? Então, isso necessita de um bom alongamento do reto femoral. Por quê, gente? O reto femoral, ele é um músculo biarticular. Ele passa pelo joelho e passa pelo quadril. Então, quando eu faço um exercício como esse, eu estou alongando muito o reto femoral no joelho. E eu, então, preciso de ter flexibilidade nele. Senão, vai aumentar muita pressão em cima da patela. Né? Vai comprimir muita patela. Se o indivíduo tem algum desgaste na cartilagem, se ele tem alguma lesão na estrutura do joelho, isso pode acabar produzindo uma dor femoropatelar nesse indivíduo, dor na patela. Tá? Então, exercício também de membro inferior para a gente analisar. Né? Um agachamento normal, né, gente? Um agachamento clássico aí que a gente vê, ele vai, então, ter vários movimentos acontecendo. Tá? Primeiro, posição inicial. Eu estou com o quadril estendido, o joelho estendido, tornozelo neutro. Neutro significa não está nem em dorsiflexão, nem em flexão plantar. Ele está neutro. Tá? Então, eu vou fazer a fase concêntrica do exercício, que seria, eu estou lá embaixo e vou subir. Então, essa é a fase concêntrica. Estou vencendo a gravidade. Então, na posição inicial, eu teria uma dorsiflexão do tornozelo, uma flexão do joelho e uma flexão do quadril. Tá? Tornozelo dorsifletido, joelho fletido, quadril fletido. Na hora que eu subo, então eu faço extensão do joelho, extensão do quadril e flexão plantar do tornozelo. A tíbia foi para trás, ó. Então, flexão plantar do joelho, do tornozelo, perdão. Então, na fase concêntrica, eu trabalhei o gastrocnêmio sóleo plantar, trabalhei o meu quadríceps, estendendo o joelho, trabalhei os meus isquios surais, os meus glúteos, fazendo a extensão do quadril. Quanto mais eu desço, mais ativação do glúteo eu tenho. Então, a gente, quando desce mais no agachamento, a gente potencializa aí a ação do glúteo, né? Ao mesmo tempo, quanto mais agachado eu fico, mais compressão ali da patela eu vou ter, tá? Então, movimento que vai, então, exigir a ação concêntrica na hora de subir dos mesmos grupos musculares que trabalharam na fase excêntrica. Gastrocnêmio, sóleo, quadríceps, isquiosural, glúteos, tá? E aí você vai ter também, como você está inclinando o tronco para frente, você vai ter a ação também dos eretores da espinha, né? E a ação também dos abdominais no sentido de estabilizar. Então, é um exercício que pega aí o corpo todo, né? Tá? Mas a ênfase dele é quem, gente? É a extensão do joelho e a extensão do quadril, tá? Observem, quanto mais você projeta o bumbum para trás, mais você utiliza
uma amplitude que usa os extensores do quadril. Então, você potencializa a extensão do quadril. E se você deixa o joelho muito para frente, você acaba potencializando um pouco mais os músculos do joelho, tá? Então, projetando o bumbum para trás, você aumenta a alavanca para os músculos extensores do quadril, no caso, o isquio e o glúteo. Ao mesmo tempo, você tem que produzir uma inclinação do seu corpo para frente, que joga mais carga em cima dos eretores da espinha, tá? Sobrecarga maior em cima dos eretores da espinha. Tá certo, gente? Então, isso aí seriam algumas Você das pode análises repetir o finalzinho? que a gente pode fazer aí em relação a esses exercícios, tá? Tem um mais interessante aqui, olha. Vou achar aqui para vocês. Professor, Oi. você pode repetir o finalzinho, que eu não entendi muito bem o que você falou? No finalzinho, se você joga o seu bumbum muito para trás, você vai ter que jogar o tronco para frente. Quando você joga o tronco para frente, você tem que contrair muito os músculos eretores da espinha. Então, você acaba criando uma sobrecarga grande nos eretores da espinha. E tem algumas pessoas que têm o eretor da espinha lombar muito ativos, então isso pode criar alguma força excessiva de compressão em cima dos eretores da espinha, apertando ali as suas vértebras mais. Porque se você agachar reto, sem inclinar o tronco para frente, não vai ter muita ação do eretor da espinha, né? Mas se você inclina o tronco para frente, né, você acaba tendo que usar o eretor da espinha. Então observe a diferença, ó. Aqui a pessoa priorizou mais o joelho, ó. Ele jogou a tíbia, fez muita dorsiflexão. A minha coluna ficou mais reta. Se eu jogo meu bumbum para trás, potencializando os extensores do quadril, eu vou ter que inclinar o tronco para frente. A hora que eu inclino o tronco para frente, eu jogo a carga na coluna. Tem algumas pessoas que têm essa região já machucada, já com muita tensão, e pode gerar um problema na coluna da pessoa. Ficou claro? Viu a diferença aí? Olha. Aqui a gente está deixando a tíbia da pessoa projetar para frente. Aí você joga uma alavanca para o joelho, sobrecarrega mais o joelho. Se a pessoa agachar jogando o bumbum para trás, isso vai acarretar uma menor sobrecarga no joelho. Em compensação, uma maior sobrecarga no quadril e na coluna, porque você vai estar inclinando para frente. Então tem essa diferença. Ali você também joga um pouco de carga para o gastrocnêmio e para o sólio, por causa da dorsiflexão. Então, dependendo do jeito que você agacha, você pode enfatizar mais os músculos do joelho ou mais os músculos do quadril no exercício. Ou mesmo aumentar a carga sobre a coluna lombar ou minimizar a carga sobre a coluna lombar. Entendido? Esclareceu sua dúvida? Aqui, gente, ó. Vamos analisar esse exercício aqui, ó. Que é considerado um exercício muito bom. Esse exercício é o exercício nórdico, que a gente chama, né? É um exercício para prevenção de lesão dos músculos posteriores da coxa, tá? Então, é um exercício que diminui aí, principalmente em jogadores de futebol, diminui a incidência ou prevalência de lesões do isquio sural. Por que que ele diminui? Olha, o que que esse exercício ele trabalha? Como é que é a contração concêntrica dele? É quando ele está lá embaixo. Então, quando ele está lá embaixo, o joelho está estendido. Na hora que ele sobe, ele faz uma contração concêntrica dos isquios surais. Quem está movendo ali, ó, é muito isquio sural, porque o resto do corpo está parado. Então, ele está fazendo uma flexão do joelho, contração concêntrica dos isquios surais. E na hora que ele desce, é que é a hora mais importante para ele, porque é uma hora em que ele está produzindo a contração excêntrica dos isquios surais. Então, nós temos ali um excelente exercício para fortalecer os isquios surais de maneira excêntrica.
que ele tem uma frenagem do movimento. Ó. Então, na hora que ele sobe, concêntrica dos isquios. Na hora que ele desce, excêntrica dos isquios. Então, você tem uma contração concêntrica do isquio sural, o semitendinoso, semembranoso e bíceps, na hora de subir, e na hora de descer, uma ação de frenagem com esses mesmos isquios surais. Enfatizando aí, no caso, a musculatura mais próxima ao joelho, que é ela que está mexendo mais. A musculatura mais proximal está menos sobrecarregada aí, no caso. Tá? Então, eu estou dando ênfase aos flexores do joelho, né? Fazendo a contração excêntrica dos flexores do joelho e concêntrica dos flexores do joelho. Excêntrica dos flexores do joelho, concêntrica dos flexores do joelho. Por isso, tem um trabalho muito forte em cima da musculatura posterior da coxa, dos músculos flexores do joelho. Daí, eu ter aí uma grande ação de frenagem sobre os músculos posteriores. Então, é um excelente exercício para adquirir força excêntrica. Um excelente exercício para que a gente consiga fortalecer de maneira excêntrica o nosso isquio sural. Ó, excêntrica, concêntrica. Excêntrica, Professor, concêntrica. Pois não. esse exercício aí também tem muita compressão da patela? Tem também, mas menos do que no outro, porque você está, na realidade, indo para frente, né? Então, descomprime um pouco. Na hora de subir, e você não vai tanto lá para trás, né? Mas ele tem uma ação menor do que aquele outro em cima da patela, porque você trabalha mais os posteriores da coxa. A patela é mais comprimida quando você trabalha os músculos anteriores da coxa. Óbvio que tem a compressão por você estar com o joelho em cima ali do chão, né? Mas não que haja um aumento muito grande da pressão sobre a patela, porque você, na realidade, quando está indo para frente, está descomprimindo a patela, o joelho está estendendo, né? Então, não tem tanta pressão na patela. A pressão é mais quando você flexiona o joelho. Na realidade, você está estendendo o joelho, né? Você está estendendo o seu joelho, mas com o fêmur indo para frente, em vez de ser a tíbia que vai para frente. Entendeu? Entendi. Valeu. Tem a compressão mesmo ali do apertar, mas não tem a compressão da musculatura do reto femoral, por exemplo, que em vez dele estar sendo encurtado, ele está sendo alongado. Ele está perdendo tensão. Você está indo para frente, você está estendendo o seu joelho. Né? Só que em vez de ser a tíbia que está indo para frente, é o fêmur que está indo para frente. Entendeu? Entendi, valeu. Beleza, pessoal. Então é isso aí, gente. Eu acho que essas análises nós vamos fazer mais aí durante o curso, mas é isso aí que eu quero que vocês saibam. Ver um exercício e saber quais músculos que estão trabalhando. Eu vou cobrar de vocês isso, tá? A cobrança vai ser em cima disso. E observem que em cima disso aí, você tem também uma grande ação isométrica de toda a musculatura do corpo, praticamente. Principalmente dos músculos abdominais, os eretores da espinha, da musculatura do ombro, né? Então, é um exercício que exige muita força isométrica no tronco e exige muita ação excêntrica dos isquios surais, porque eles estão sendo alongados, fazendo força. Então, é uma contração muito boa. E isso é bom, porque isso gera uma boa força excêntrica, que é as maiores causas de lesão dos músculos posteriores da coxa, é a falta de força excêntrica. O jogador, quando ele chuta, por exemplo, ele tem que ter muita frenagem para frear a perna, para ela não continuar indo para frente. E quem faz essa frenagem são os iscos. Então, esse é um exercício muito bom, chama exercício nórdico, né? Que é um exercício para o fortalecimento dos músculos posteriores aí da coxa. Excelente exercício. Para quem dá conta, né? Obviamente, isso aí é muito difícil de fazer. Tem que começar mais baixinho, começar com a bola, a pessoa parando no meio, até ela chegar a ter força suficiente para dar conta de fazer como esse cara que está fazendo. Né? Não é para qualquer um, assim, né, de cara fazer, porque você pode acabar machucando. Você vai exigir uma grande força excêntrica, e às vezes você não tem essa força excêntrica tão potente assim, você pode acabar se machucando. Tá? Professor, Oi.
Eu tinha entendido que o exercício nórdico é aquele que a posição inicial é parecida com o que exprime bem a patela e faz a extensão de quadril. Só que em vez de fazer é aquele que você está de joelhos e você faz a extensão de quadril, um dos que você passou agora há pouco. E só que em vez de você estender o quadril, você está com o corpo com Lógico que é isso aí mesmo. Só que em vez de ter o peso ali, tem alguém segurando seu pé, né? Esse é o exercício. Qual que é a ideia do exercício nórdico? Produzir uma carga excêntrica no isquio tibial. Que é isso aí que está acontecendo. Né? Qual que é a sua dúvida? Hein? Qual que é a dúvida? Não tem mais dúvida. Esse é o exercício nórdico. Só que no nórdico, em vez de ter um pezinho aqui, né? Os músculos são os mesmos, os movimentos são os mesmos, só que tem uma pessoa segurando aqui, né? Se você quiser colocar o peso também não tem problema não. Acho que a internet dela caiu, professor. A internet drop, então daqui a pouco ela volta aí. Mas esse é um exercício que potencializa bastante os músculos posteriores da coxa de maneira excêntrica, né? Então é um exercício interessante também para fortalecimento dos músculos posteriores da coxa, tá? Pessoal, então vamos encerrando por aqui. Eu vou deixar essa aula gravada e nós vamos, na próxima aula, começar aí a falar um pouquinho sobre os músculos da coluna cervical. Na próxima aula, na outra aula, sobre os músculos da coluna lombar e torácica. Aí nós vamos ter uma aula como essa aqui para a gente analisar alguns exercícios e entender um pouco mais essa ação global aí dos músculos. E no dia 25 a gente vai fazer uma avaliação, tá? Que é a avaliação é exatamente isso aí. Vou passar uns exercícios para vocês e vocês vão fazer a análise cinesiológica desses exercícios. E nesse dia também eu vou pedir que vocês me entreguem um trabalho que eu vou explicar o que é na próxima aula, o trabalho da análise cinesiológica também, de um gesto desportivo e também de alguns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, além dos que vão cair na prova. Tá? Ô, professor, Oi. você tem 2 minutinhos após o término da aula? Pode falar, Só pode para falar. tirar uma dúvida? Pode É falar. de matéria passada, né? Pode falar agora, não tem problema não. Pode ser que já dúvida de Sobre alguém. o joelho varo, Certo. eu queria saber, mas é uma coisa mais estrutural, né? Por O exemplo, meu irmão varismo, mesmo já foi. o varismo pode ser estrutural, mas você tem o varo dinâmico também, né? Que a pessoa anda e variza. Por deficiência de glúteo, alguma coisa que estabiliza lateralmente o quadril, você pode ter um varo dinâmico, um varo que vem pela deficiência muscular. Mas, a maioria das vezes, é um varo da estrutura do osso mesmo, né? Que o osso entorta, assim, ele fica tortinho. Isso é mais estrutural mesmo. Mas pode haver um varo que é um varo dinâmico, como também tem o valgo dinâmico. As duas coisas podem acontecer. Tem varos e valgos que vêm por alteração na estrutura do fêmur, que acaba refletindo no joelho, e você tem varo e valgo que são dinâmicos. Eles acontecem quando a pessoa se movimenta. Você olhando a pessoa assim, ela está bonitinha. Na hora que ela anda, o joelho ovariza ou valgiza. Aí a gente chama isso de valgo ou varo dinâmicos. Eles vêm pela dinâmica do movimento, né? Pelo movimento. Entendeu? Sim, o Alguns meu irmão varos, mesmo ele tem. tem alguns varos que podem ser melhorados, podem ser corrigidos, outros não, porque alguns são da estrutura mesmo. Né? Aí, E como eu acho que o caso dele já não dá para corrigir, tanto que o médico falou que ele deveria ter feito uma cirurgia, né? Igual você citou na aula. aí, Mas tem algum. se for um varo muito grande, um varo assim, muito estruturado mesmo, isso pode a longo prazo acelerar o desgaste do menisco medial. Porque como fecha a parte medial, né, por causa do varo, isso vai comendo ali o menisco e pode no futuro dar algum tipo de artrose para ele. Aí teria que fazer. Oi? Quando ele não tá em fortalecimento na academia, ele começa a sentir dores no joelho. Exatamente. Aí, então é mais pela essa compressão excessiva do menisco, provavelmente, então, né? Provavelmente sim, ele já pode ter também algum tipo de
alteração, assim, de desgaste já do menisco ou da própria cartilagem do joelho dele. Entendeu? Então seria interessante fortalecer mesmo os tensores do quadril. Tem que olhar também a questão dele de alteração de varo dinâmica. Ele pode ter alguma coisa que está varizando o joelho dele dinamicamente, alguma deficiência muscular. Isso pode ser melhorado. Né? Entendi. E outra coisa, o joelho, quando ele... muitas pessoas têm o joelho em hiperextensão, né? Tem, joelho hiperestendido. Como que minimiza essa hiperextensão? Geralmente, essa hiperextensão ela é causada por um problema de frouxidão da cápsula. A pessoa já tem uma tendência a ter não só o joelho hiperestendido, às vezes o dedo, né? A pessoa pega o dedo aqui, ó, o dedo vai muito facilmente. Isso é uma frouxidão ligamentar, no geral. Se ela tem isso, ela tem que fazer o fortalecimento, principalmente do quadríceps, que são os músculos que vão deixar o joelho mais em flexão. Aí, muito de você prestar atenção realmente para que você não relaxe, porque quando você relaxa, seu joelho, pela frouxidão capsular, ele hiperestende muito. Então, ficar atento mesmo, né? Sempre que possível, dar uma desbloqueadazinha no joelho, deixar o joelho ficar mais fletido, porque isso vai ajudar a não ter uma sobrecarga muito grande em cima da patela, dos meniscos, né? Pode acabar comprometendo a pessoa. É mesmo alongamento também. Alongamento nem tanto, porque geralmente a pessoa que tem essa frouxidão, ela já é alongada, entendeu? Ela já tem excesso de alongamento. Aí o mais importante mesmo é fortalecer, e principalmente o quadríceps, que ele vai fletir o joelho da pessoa, vai ter um pouco mais de carga em cima dele, e o mais importante é orientar a pessoa a não parar com o joelho completamente para trás, porque isso é o normal para ela, entendeu? E aí, quando você dobra o joelho, você passa a usar o quadríceps. Isso ajuda a estabilizar a articulação. É isso mesmo. Pessoal, última dúvida aqui. Pois não. Aí já é um outro assunto. Uhum. Na videoaula, na verdade, não sei se foi na videoaula ou se foi na aula síncrona mesmo. Isso. Uhum. Você disse que o pronado redondo, ele, grande parte das vezes, ele é causador da epicondilite medial, né? Medial, Ele origina no epicôndilo medial. medial. Exatamente. Sempre ele? Não, sempre não. Ele é um dos mediais. Os músculos flexores do punho, todos saem do epicôndilo medial também. Então, às vezes, pode ser também de você ter alguma epicondilite por causa dos flexores. Mas o que eu vejo muito na prática é por causa do pronador redondo. Principalmente naquelas pessoas que têm o cotovelo valgo. Do mesmo jeito que tem o joelho valgo, você tem o cotovelo valgo. Aí o cotovelo valgo, ele acaba forçando muito o pronador e pode gerar uma epicondilite medial. Mas também os flexores do punho, os flexores dos dedos, têm origem no epicôndilo medial. E pode ser também uma região que dá essa epicondilite medial. Não só o pronador, mas os flexores. Entendi. Aí a pessoa que tem, por exemplo, foi diagnosticada com essa epicondilite, primeiro momento é fortalecimento mais dos flexores e extensores do punho. Tem que ver, né? Isso é bem complicado, assim. Tem que analisar o que está acontecendo. Não dá para a gente saber por que a pessoa tem epicondilite. Tem que saber qual é o músculo, o que está acontecendo com ela, qual o problema. Às vezes pode ser um problema que está lá no ombro, refletindo no braço. Tá. Em termos gerais, Tem que olhar, tem que avaliar. Isso entendi. Em termos gerais, costuma passar anti-inflamatório ou não? Não, anti-inflamatório para essas coisas de tendão, assim, não tem bom resultado. Tá? Costuma-se passar, mas não é um bom resultado, porque na maioria das vezes é um problema mais interno do tendão. Tá? Depois você pode fazer a matéria que eu dou, que é a matéria de lesões. Aí você vai entender o que é a tendinopatia. Aí você vai entender por que o anti-inflamatório não é legal. Tem até lá no YouTube, tem uma aula lá sobre tendinopatias, que é da matéria de prevenção e reabilitação de lesões. No canal nosso lá do YouTube, tem uma matéria chamada tendinopatias. Dá uma olhada na aula se tiver mais curiosidade sobre isso. Tá? Não, tranquilo. Fechou, beleza. Beleza. Esclareceu bem. Falou. Pessoal, voltou aí quem estava com dúvida aquele do Sim, desculpa, professor, minha internet caiu na hora. Não tem problema. Mas você viu aí que eu te falei? É a mesma coisa. O nórdico é aquilo ali, ó. Você segura a perna da pessoa, manda a pessoa cair para frente. Tem outro exercício nórdico?
Pois é, o que eu vi que chamava de nórdico é aquela posição inicial, só que com o quadril estendido e se mantém reto o tempo inteiro e você só faz a extensão, usa-se, parece que usa-se mais a extensão de joelho, entendeu? Flexão nórdica reversa que eles falam, né? É isso aí, ó, o nórdico, né? Ó, você segura a perna, só que você não, o nórdico não é, né, a ênfase é a frenagem, né? O nórdico é você frear o movimento. Ó, isso é para potencializar os isquios surais. Acho que é isso aí mesmo. Tá bom, obrigada. Tá? Mas qual que é a sua ideia do nórdico? Eu não entendi, não. Lembra um dos exercícios anteriores que a gente tinha que estar com os joelhos no chão e fazia extensão de quadril, certo? Certo. Aí, a partir daquela posição, só que em vez de os extensores de quadril estarem fletidos, eles estarem já estendidos em todo o movimento. Aí você vai, mantém o corpo lá atrás e sobe até ficar reto, O tronco. perpendicular com o joelho, isso, o tronco todo. Não, o nórdico não é isso, não. Isso aí é uma extensão do quadril, extensão do tronco, né? Potencializando aí. O nórdico é isso aí. Depois você dá uma olhadinha para você ver. Coloca na internet, bom. exercícios nórdicos. Aí você Pois vai é, que eu já vi falando nórdico da outra maneira que eu estou te explicando, entendeu? Só para ficar... porque eu já li o que tem de trabalho, o nórdico é isso aí. Tá? Agora, você pode dar uma ênfase no joelho ou uma ênfase no quadril, né? Pode ser que você trabalhando daquele outro jeito, você está dando uma ênfase mais na porção proximal. E esse dá mais ênfase na porção distal. Tá? Mas esse é um exercício nórdico. Tá bom, obrigada. Então, beleza, pessoal. Vamos encerrar. E aí, próxima aula é a coluna, tá? Nós vamos começar a estudar a coluna vertebral. Tá bom? Beleza, eu vou deixar gravado lá, tá bom? Falou, professor. Abração, Tá gente. ótimo, obrigada, professor. Tchau, querido. Tchau, tchau.